Bom, pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui, como é fácil notar, na sede do IBDFAN, aqui em Belo Horizonte. Eu sou Luiz Cláudio Guimarães, sou presidente do IBDFAN no estado do Rio de Janeiro e advogado. E hoje estamos recebendo aqui aquele que que foi e é de tudo um pouco, né? Já foi advogado, tenho certeza que em breve, ao se aposentar, voltará a ser. Hoje é desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, como a vida toda, professor. E um exímio professor. Tanto assim que hoje veio aqui também para dar aula aqui na pós-graduação do IBDFAN, em parceria com o curso Tríade, que ocorre aqui na sede do IBDFAN, no auditório Zeno Veloso. E vamos aproveitar aqui e bater um papo rápido, porque em breve começamos aqui a aula. Alexandre, a gente sabe que muita gente fala que o processo, e era fácil falar, né, que no direito de família a gente tenta buscar assim, um alargamento do processo civil. E aí eu vou lhe fazer aqui uma pergunta assim, introdutória, e isso não serviria apenas para o processo de família, né, porque eu acho que o juiz, quando recebe um processo, ele tem a possibilidade de, verificando as necessidades de, por exemplo, inverter uma fase, antecipar uma fase. E nós temos hoje, que é uma dor de cabeça muito grande, as questões inerentes às crianças e adolescentes, que vêm, às vezes, com a alegação, que pode vir a se confirmar, de um abuso sexual ou de uma alienação parental. E aí eu pergunto a você entende viável que, ingressando com a ação, vindo a inicial, vindo a contestação, que o juiz possa, de imediato, antes até de réplica ou de alguma outra consideração, determinar uma perícia, e que essa perícia pode ser até apenas, de repente, uma avaliação preliminar, importando numa perícia posterior, se for necessário? Olha, Luiz Cláudio, a gente tem que trabalhar aqui com algumas hipóteses, né, para poder desenvolver uma resposta para essa sua questão. Em primeiro lugar, hoje no processo civil, a gente fala muito dessa possibilidade de o juiz adaptar o processo às características de cada caso concreto, né? Isso não é uma característica do processo civil das causas de família, né? Isso é muito mais amplo, na verdade, para qualquer tipo de processo. A gente tem hoje o fenômeno do case management, né, que é a gestão do caso. E isso é estudado no mundo inteiro, isso não é um fenômeno brasileiro, até pelo nome a gente percebe que não é brasileiro, né? Então, isso pode ser feito no processo de família. O juiz fazer as adaptações necessárias, dentro dos limites da lei, evidentemente, respeitadas as garantias constitucionais, para que a gente tenha um processo que seja adequado para o caso concreto. Há até quem fale em um princípio da adequação procedimental. Então, é possível, é perfeitamente possível que o juiz, no início do processo, em razão de alegações que surgiram ali e que já exigem algum tipo de instrução probatória mais imediata, que ele determine, sim, a realização de uma perícia. E que essa perícia não vai ser necessariamente a perícia que vai servir de base para a construção do julgamento final da causa. Então, é perfeitamente possível, e a gente faz isso, por exemplo, só para mostrar que não é só de família, a gente faz muito isso em processo de desapropriação, né? Faz uma primeira perícia para fixar o valor que vai ser estabelecido para o depósito que vai permitir a emissão na posse, e depois faz outra perícia para saber o justo valor do imóvel, né? A gente pode fazer isso nas causas de família que envolvem alienação parental, alegação de algum tipo de abuso. Faz-se uma perícia mais rápida, uma espécie de perícia sumária, só para verificar se há elementos que indiquem uma probabilidade de que aqueles fatos, aqueles eventos realmente tenham ocorrido. Não se vai buscar ali um juízo de certeza, mas isso vai servir de base para uma tutela provisória, por exemplo, e depois se faz uma perícia mais completa. Agora, porque nós vemos, assim, em processos de família, vem nós temos assim diversos trabalhos técnicos, vamos chamar assim, e às vezes são apresentados assim. Laudo pericial, aí vem outro que é estudo psicológico, avaliação psicológica. Primeiro, assim, no processo,
Civil, nós temos essa variação mesmo, ou todos têm o mesmo peso de um laudo pericial, seja um laudo mais perfunctório, ou seja um laudo mais aprofundado. Se o juiz, nessa decisão, como você disse, olha, eu, pela natureza da causa aqui e pela necessidade de apreciação de um pedido de tutela, de urgência, o juiz ele tem que determinar o objetivo do estudo, apesar de ter lá na inicial e ter na contestação ou na reconvenção, mas cabe ao juiz determinar qual é o objetivo do estudo, o que ele efetivamente quer que seja avaliado e também conceder às partes, mesmo nesse estudo, que para mim, eu posso estar errado, mas eu acho que tudo é uma perícia, mas mesmo nessa que seja uma perícia mais reduzida, conceder às partes a oportunidade de apresentação, de quisitação, de assistente técnico para esse laudo mesmo anterior, inicial? Vamos lá. Então, começando pela primeira parte, né? É tudo laudo. É tudo laudo. O que a gente tem é um problema de divergência terminológica entre a lei processual e as resoluções do Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia faz uma distinção entre laudo, relatório, enfim, avaliação psicológica. Processualmente, isso não faz nenhum sentido. Tá? Do ponto de vista do direito processual, isso não faz nenhum sentido. Basta ver o seguinte, para o direito processual, só pode ser chamado de avaliação a perícia que tenha por objeto determinar valor, preço. Você faz avaliação de imóvel, você faz avaliação de um carro, você não faz avaliação de dados psicológicos de uma pessoa, porque você não está atribuindo valor. Então, processualmente, chamar isso de avaliação é errado, né? Mas tem o problema da terminologia empregada lá pelo Conselho Federal de Psicologia. E aí os psicólogos, que são os que fazem esses laudos, e não sabem direito processual, o perito não tem formação jurídica, na maioria dos casos, ele acaba usando essa terminologia. Mas, processualmente, é tudo laudo. Tá? E qual é o valor de cada um deles? Isso o juiz vai valorar no caso concreto, né? Quem atribui valor à prova é o juiz. E, claro, se ele tem diante dele dois laudos, um que foi feito no momento inicial com o objetivo de fornecer elementos para uma tutela provisória, e outro foi feito depois, com mais vagar, com mais profundidade, para fornecer elementos de convencimento para a sentença, ele tem que saber fazer essa distinção. Com relação a determinar o objeto, sim, o juiz determina o objeto daquela prova. Ele diz, essa prova vai ser produzida para tal fim. Então, aqui eu quero saber se há ou não elementos que indiquem a probabilidade de alienação parental. Não quero saber outras coisas. Pode até ser que se descubra alguma outra coisa por acaso e que tenha respeito, diga respeito aos fatos da causa, né? Isso até pode acontecer, mas ele determina o que ele está buscando, né? Aqui a gente está buscando saber se houve ou não alienação parental. Pode ter assistente técnico? Pode ter quesitos? Pode. É perícia, sendo perícia, pode. Eu vou aproveitar porque, assim, lá no estado do Rio de Janeiro, e não só lá, porque já conversei com outros colegas e vejo que também acontece em outros estados, não estou dizendo que seja uma regra geral, mas é comum, principalmente quando se faz assim esse estudo inicial, que o juiz pegue e diga o seguinte, ao setor de psicologia ou ao ETIC, né? E aí o processo é remetido sem que o juiz abra prazo para que as partes se manifestem, indicando assistente técnico e quisitação. E vou mais além, o que é pior ainda, lá no Rio, muitos advogados até não reclamam, né, não lutam por isso, pelo que falarei agora, que é efetivamente de você indicar um assistente técnico e permitir que ele participe ali da perícia, porque, como você disse, os psicólogos eles se valem da resolução da categoria deles, que diz que eles têm que fazer ali sozinhos e não podem ter outras pessoas, não pode ter um advogado, o que eu acho um absurdo, que refere até ao nosso estatuto também da advocacia, que diz que o advogado pode estar presente em todos os atos processuais. Né? Quer dizer, eu acho até que o advogado não deva interferir ali, está tendo a perícia, não vai interferir numa quisitação, mas ele pode acompanhar o cliente, entrar no ambiente, levar um assistente técnico. E aí eu até pergunto, estou certo? Não sou seuzinho malta, não, mas estou certo ou estou errado? Eu acho que você está certo.
Uma coisa que eu percebo é que o pessoal da psicologia tem muita dificuldade de entender que lei vale mais do que resolução de conselho, né? E eles não conseguem entender isso. Para eles, o que importa é a resolução do Conselho Federal de Psicologia. Aliás, eu tenho notícia de psicólogos que foram, em razão de suas atuações processuais, foram alvo de processos administrativos disciplinares no Conselho Federal de Psicologia, se defenderam dizendo, olha, eu fiz o que a lei diz para eu fazer, e foram punidos ao argumento de que lei não se aplica à atividade do psicólogo, o que se aplica é a resolução do Conselho, o que é uma barbaridade, né? E é muito fácil derrubar uma decisão administrativa dessa depois judicialmente, é ridiculamente fácil. Então, é prerrogativa do advogado e do assistente técnico estarem presentes na diligência. É claro que a gente tem que perceber que existe ali também uma necessidade de que a pessoa que vai ser entrevistada se sinta à vontade, né? E a presença do advogado, do assistente técnico, pode tirar esse elemento, né? Pode fazer com que a pessoa se sinta desconfortável, enfim, e isso acabar comprometendo o próprio resultado da prova. Mas eu acho que há mecanismos que nos permitem pensar em soluções alternativas para isso, como, por exemplo, permitir que o advogado e o assistente técnico acompanhem a diligência através de monitores em tempo real, né? Então, eles conseguem ver e ouvir o que está acontecendo, porque a gente não pode também achar que o advogado tem o direito de interferir na perícia. Lógico. Nem o assistente técnico tem. Ele tem o direito, o que a lei diz é que ele tem o direito de acompanhar a diligência. Então, ele não pode, por exemplo, se meter nas perguntas que o perito faz para a criança, mas ele pode ver a pergunta, ver a resposta sendo dada, até porque ele pode dar a isso uma interpretação diferente daquela que o perito deu. Mas se ele consegue assistir isso por um monitor de vídeo em tempo real, né, isso é cada vez mais fácil, então a gente tem que pensar no processo do século XXI, né? Então, isso, a meu ver, já resolve o problema. Ele não precisa estar no mesmo ambiente, mas ele precisa ter a possibilidade de acompanhar a diligência em tempo real. E durante essa entrevista, assim, supondo, está numa sala à parte assistindo, ele pode, no intervalo, por exemplo, o assistente técnico, não aparecendo para a criança, mas ele pode chamar o perito ou mandar uma mensagem para o perito pedindo, por exemplo, que tal ponto o senhor poderia fazer uma pergunta no sentido Y, como se fosse efetivamente uma aquisitação, e ele ali intervir para pedir algum subsídio nesse sentido? Eu acho que não. Acho que isso seria uma interferência na diligência do perito. Quer dizer, isso pode ser explorado só após o perito apresentar o laudo, e aí na impugnação, nos comentários. E nada impede que o assistente técnico também tenha a sua própria entrevista com aquela pessoa, né? Então, não me parece que seja adequado o assistente técnico sugerir ao perito essa ou aquela pergunta durante a diligência, não. Tá. Bom, falando de processo, vamos lá. Mesmo em casos em que se apresente uma alegação de uma alienação parental em grau elevado, ou uma acusação de abuso sexual com um determinado indício, que a gente vê que é muito comum, tanto para um caso quanto para o outro, se ingressar, o autor ingressa, ou o autor ingressam com a ação, já trazendo um estudo, digamos assim, unilateral, né, de algum psicólogo. Mesmo nesses casos, e havendo um estudo psicológico, apesar de unilateral, mas que afirme sobre a possibilidade de um abuso sexual ou de uma alegação de alienação parental, você acha que deve ser mantida a obrigatoriedade quanto à realização de uma audiência de conciliação ou de mediação, ou seja, colocar ali para mediar as partes que estão efetivamente distantes, efetivamente uma com ódio, com temor, às vezes é um temor muito grande uma da outra. Você acha que tem a necessidade dessa manutenção? Como regra, eu te diria que sim. A meu juízo, só se deve afastar a realização desse tipo de audiência nos casos em que já há alguma medida protetiva, seja com base na Lei Maria da Penha, seja com base na Lei Henri Borel, né? Mas alguma medida protetiva em relação ao possível agressor
perante a mulher ou a criança ou adolescente. Fora isso, eu acho que não. Acho que a gente correria o sério risco de estimular fraudes de pessoas que contratariam um laudo psicológico unilateral só como forma de aparentemente estar trazendo algum indício daquilo para interferir no regular andamento do processo, e nós acabaríamos com isso tratando do mesmo modo a acusação que provavelmente é verdadeira com a acusação falsa, né? E a acusação falsa. Nós estaríamos tratando tudo do mesmo modo, estaríamos jogando tudo no mesmo saco. E acho que se uma das partes na ação de família tem essa possibilidade, tem esse poder de usar esse falso argumento para se livrar da audiência de conciliação ou de mediação, ela acaba tirando da outra parte o direito que tem de participar dessa audiência de conciliação ou de mediação. Então, eu só mesmo afastaria essa audiência nos casos em que já houvesse uma medida protetiva deferida. Bom, voltando aí, nós falamos da inversão de se iniciar com um estudo psicológico. O que a gente nota, assim, vejo muito nas varas de família, é que o processo segue, às vezes se faz esse estudo inicial, aí volta, e aí o juiz vem dar um despacho, digam as partes sem provas, e depois o juiz vem e literalmente diz o seguinte: estou deferindo a prova, a expedição de ofício para... E aí vamos fugir da ação de guarda, né? Pode ser uma ação de alimento, autoriza a expedição de ofício para o banco, para isso ou para aquilo, autoriza a prova oral, com depoimento das testemunhas tais e Y, e ponto. Só que eu entendo que aquela decisão de saneamento e organização do processo vai muito além de apenas se deferir ou indeferir as provas, até porque naquele momento que vai se começar efetivamente ali a fase de instrução, é o momento que o juiz, como você disse, quer dizer, quem vai valorar essas provas é o magistrado, mas dele definir até o que ele quer, né? Como diz a própria decisão, né? Fixar os pontos controvertidos, determinar o que cabe a cada um provar. E nos juízos de família nós não vemos isso acontecer assim como deveriam acontecer. Você deve receber lá muito processo e deve ver também que isso não acontece. E eu acho que é muito importante que isso ocorra até para uma arguição, por exemplo, de futuras nulidades mais adiante, em razão de que nós temos hoje a possibilidade de um agravo de instrumento mais delimitada, né, do que nós tínhamos antes do CPC de 2015. O que você... Tem que ter decisão de saneamento e de organização do processo. Ela não se limita, como você disse, a dizer quais são as provas que estão sendo deferidas. Ela tem muito mais do que isso. Ela delimita as questões de fato e as questões de direito relevantes para a resolução do mérito. Ela estabelece o modo como se distribui o ônus da prova. Isso é extremamente importante, né? E isso pode, essa falta de decisão pode acabar gerando problemas posteriores, né? É só a gente pensar que nós hoje vivemos num sistema que admite que o juiz estabeleça o modo de distribuição do ônus da prova, mesmo fora dos conflitos de consumo. Então, numa causa de família, ele pode, por exemplo, inverter o ônus da prova, né? Redistribuir, como diz a lei processual, o ônus da prova. Então, por exemplo, numa ação de alimentos, em que é muito comum a gente encontrar lá apenas os sinais exteriores de riqueza, né? E uma dificuldade muito grande de produzir provas sobre o que efetivamente a pessoa tem e ganha, né? O juiz pode mudar a forma de distribuição do ônus da prova. E pode dizer, olha, então, agora cabe ao réu provar, com os meios que ele encontrar, que ele não tem renda ou patrimônio suficiente para arcar com alimentos de tal valor, né? Ele pode fazer essa redistribuição. Mas, se ele não decide sobre isso no momento do saneamento e de organização do processo, ele acaba inviabilizando que isso aconteça, né? Porque isso só pode acontecer na decisão de saneamento e de organização do processo. Uma vez passado esse momento do processo, há uma estabilidade do que ficou decidido e ele não vai poder mexer nisso depois. Então, é muito importante que essa decisão seja proferida. Ação de alimentos.
A gente já está com o tempo aqui corrido, né? Então, vou fazer a última pergunta aqui. Vamos lá. Ação de alimentos. Um dos genitores ingressa com uma ação representando os filhos em face do outro genitor. Então, nós temos ali, inicialmente, como partes, as crianças, os alimentandos, e um dos genitores que é o alimentado. O alimentante. O alimentante. Alimentado desculpa. é quem já comeu. Isso. Vamos lá. Aí, vamos seguir. Temos lá que distribuir ali para tentar achar quanto esse pai vai ter que pagar ou essa mãe vai ter que pagar. Provas. Aí é comum virmos com o seguinte, quebra lá o sigilo bancário do réu para verificar. E aí vem o réu e pede para quebrar o sigilo bancário do outro genitor que está representando os filhos. E aí nós já tivemos algumas decisões, engraçado, no Rio, eu não estou me lembrando agora, mas eu tive um caso em São Paulo que eu tive uma decisão do tribunal. O magistrado deu, foi recorrido, foi ao tribunal, e o tribunal decidiu da seguinte forma, não pode quebrar o sigilo bancário, no caso era a mãe que representava as crianças, da mãe, porque a mãe não é parte no processo. Você concorda com isso? Concordo, sim. É perfeitamente possível que a gente entenda, como o tribunal entendeu, que só se pode decretar a quebra do sigilo bancário ou fiscal de quem é parte, né? E a mãe não é parte. Essa é uma confusão que se faz muito nas causas de família, né? Outro dia eu estava vendo um julgamento em que se dizia, num processo em que a criança era representada pela mãe, que a mãe não tinha legitimidade. Ora, mas a mãe nem parte é. Então, que diferença faz ela ter legitimidade ou não tem, né? É uma confusão muito grande que se faz entre legitimidade e representação, que são fenômenos distintos. É claro que há um ou outro elemento comum, enfim, mas são fenômenos distintos. Então, me parece que o Tribunal de São Paulo, como no seu exemplo, acerta ao dizer que não é possível decretar a quebra do sigilo bancário ou fiscal de quem não é parte no processo. Agora, a gente sabe que quando a gente vai fixar ali a pensão alimentícia, né, tem muita gente até que fala, não é um binômio, só necessidade e possibilidade, temos também a proporcionalidade, né, porque nós temos ali, uma obrigação inerente à autoridade parental que ambos os genitores arquem com as despesas dos filhos. Então, tudo bem, a mãe não é parte, mas sob o argumento de que se precisa determinar de forma proporcional que cada um vai pagar, você acha que pode se utilizar um artifício do pedido de exibição de documento, por exemplo? É possível. Aí não quebra de sigilo. Não. Mas pedir exibição de documento me parece perfeitamente possível. E um dado adicional, que normalmente não é levado em conta, né, mas se você tem duas pessoas que estão no mesmo grau de parentesco, duas ou mais, mas no caso dos genitores, duas, né, que estão no mesmo grau de parentesco, há realmente uma regra de que cada um arcará proporcionalmente as suas possibilidades, né? O Código Civil diz isso. E aí, se o réu, né, no seu exemplo, se o réu demonstra que esse outro genitor existe e também há elementos para considerar que ele tem condições de arcar com alguma coisa, ele consegue, com isso, já afastar a procedência integral do pedido. Ele levaria que houvesse, no máximo, uma procedência parcial, para que ele não arcasse com todo o custo, mas com uma parte do custo na proporção da sua capacidade. E aí a forma de se obter o valor integral dos alimentos seria trazer para o processo o outro parente de mesmo grau, né? E aí surge uma situação muito peculiar, porque quem tem legitimidade e interesse para trazer esse outro genitor para o processo é o autor, é o alimentando, que teria que trazer esse genitor, que, na verdade, é quem o representa. Isso acaba gerando um conflito de interesse entre ele e seu genitor, né, do genitor representante. Qual é a solução nesse caso? É tirar a representação do representante e passar para um curador especial, para que o curador, o alimentando, representado pelo curador especial, requeira a citação do outro genitor, que vai virar réu. É uma solução baseada na lei, complexa do ponto de vista prático, muito complexa, né, e pode gerar um grau de litigiosidade muito maior,
Então, tudo isso tem que ser visto com muito cuidado, né? Mas, tecnicamente, seria a solução. Agora, juro que a gente fecha. João e Maria, ou Maria e Maria, Pedro ou Pedro, desfeito o laço conjugal, tem filhos. Mas cada um foi para um canto, ainda não foi ajuizada a ação. As crianças estão mais ou menos que residindo hoje, que a gente sabe que é viável, nas duas residências. O pai tem a residência dele, elas vão para lá segunda, terça e quinta, ou uma semana com uma semana com outra, e lá pelas tantas há uma desavença. Você não acha que qualquer um dos pais pode ingressar representando os filhos, que essa representação não é... Porque a gente escuta muita gente falar o seguinte, não tem a representação porque não tem a guarda. Ou então, assim, a mãe ingressa correndo com uma ação de guarda. Aí o pai me procura e eu falo o seguinte para ele, vamos fazer o seguinte, ao invés de entrar com uma oferta de alimentos, para a gente fugir dessa questão de não poder pedir uma quebra de sigilo ou uma produção de provas mais apurada com relação à mãe, que não vai ser parte, eu faço o seguinte, olha, tudo bem, mas independente da guarda, porque a guarda não vai decidir quem pode ou quem não pode, porque o que dá o dever de fiscalização, né, e a obrigação de cuidar ali é a autoridade parental. Então, você acha viável que o pai, por exemplo, numa situação como essa, ele se antecipe representando os filhos e ingresse com uma ação de alimentos em face da mãe? Acho perfeitamente possível. As pessoas, penso eu, têm muita dificuldade de compreender que a atuação dos genitores como representantes ou assistentes, no caso dos relativamente incapazes, de seus filhos, não tem nada a ver com guarda. Absolutamente nada a ver com guarda, né? O Código Civil, quando regula aquilo que lá se chama de poder familiar, né, que é o velho pátrio poder, que virou poder familiar e que agora está se transformando em autoridade parental, né, o Código Civil diz que quem exerce o poder familiar, portanto, a autoridade parental, representa ou assiste seus filhos incapazes. E a gente tem que lembrar que a dissolução do vínculo conjugal no direito brasileiro não tem nenhuma interferência na autoridade parental. Então, se um casal desfaz o seu vínculo, tem filhos incapazes, ambos os representam ou os assistem enquanto eles forem incapazes, absoluto ou relativamente incapazes, sem nenhuma diferença. Mas a guarda unilateral é da mãe. O pai continua podendo representar ou assistir seu filho. Bom, pessoal, como adiantado da hora aqui, nós temos que partir para a aula. Eu vou agradecer aqui a presença do desembargador Alexandre Câmara, do professor, que sempre foi e permanece sendo, e tenho certeza que não deixará de ser jamais, porque assim, é fácil olhar a paixão que tem quando está dando aula. Muito obrigado. Obrigado. Espero que seja proveitoso esse nosso bate-papo aqui e voltaremos, se Deus quiser, com outras conversas. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite.